Muito bem, vamos agora ficar com o nosso habitual comentário nas noites de domingo e hoje trago António Lugero Correia. Boa noite, obrigado por ter vindo ao Jornal Domingo. E há uma notícia inevitável que são estas eleições do PAICV. Os sites, neste momento, dão Janira Almada como a candidata que está na pole position. Não sabemos se vai ser uma eleição a uma mão ou se vamos ter uma segunda volta das eleições internas do PAICV. Mas, logicamente, que estes são números que ainda não estão confirmados e que, ao longo da noite, vão ser muito bem mastigados pelo PAICV para depois serem partilhados. Como é que olhou para esta candidatura, para estas candidaturas ou para esse processo eleitoral dentro do PAICV? Boa noite. Eu, desde o ano 2000 a esta parte, que as lutas, as competições no seio do PAICV têm sido entre a lista J e a lista F. E pensava-se que desta feita... Já agora, quem é a lista J, quem é a lista F? A lista J é a lista com que o José Maria Neves concorreu em 2000 e acedeu à liderança do PAICV. A F era do Felisberto Vieira, foi derrotado naquela ocasião. E de lá para cá, na JPD, em qualquer outros confrontos internos, foi sempre a J contra a F. Daí que muita... JPD não, JPI. JPI. Daí que muito não sei se na JPD também há uma lista F e há uma lista J. Não há. Muito boa gente contava que José Maria Neves não tivesse força, poder e prestígio para conseguir uma candidatura consensual para defrontar a lista F. Ora, a lista F conseguiu isso. De dois candidatos, conseguiu que, de incidência em incidência, chegaram a uma candidatura e a lista J aparece com dois candidatos. Isso, à partida, mostra que José Maria Neves já não é o que era, já não tem aquele poder de influência, de sugestão, de levar as pessoas a pensarem como lista J. Vê-se que nem Janira nem Cristina cederam à ideia da lista J e avançaram até o final, com riscos, com grandes riscos, porque se a F aparece com um único candidato, os votos da J aparecem, não direi esfacelados, mas parecem divididos, e isso pode, de facto, propiciar uma segunda volta. Qual é o principal argumento que o vencedor, se é que haverá uma segunda volta, qual é o principal trunfo que ele terá que jogar na mesa das eleições internas do PAICV? Ora, acho que o PAICV passou por uma experiência muito amarga em 2011, uma ameaça de cisma muito forte, e o candidato garantir que isso não acontecerá, que unirá o partido, que levará o partido inteiro para as eleições legislativas de 2016, que ganhou o PAICV para ganhar Cabo Verde, o candidato conseguiu convencer com alguma coerência e com um discurso muito claro e forte que quer ganhar o PAICV, que tem condições para ganhar Cabo Verde. Esse candidato poderá, de facto, arrebanhar os votos do candidato que decai. E, no seu ponto de vista, quais dos candidatos é que reúne este pressuposto? Ora, desde já, eu queria antes dizer que espero que, se haver uma segunda volta, será praticamente entre a Janira e o... Causou-lhe alguma surpresa dizer entre a Janira e o Felisberto? Causou-lhe alguma surpresa estes primeiros resultados eleitorais? Não. Se bem que ainda não estão confirmados. Não conheço a posição que o Felisberto e a Cristina ocupam neste momento, mas que a Janira era uma candidata muito forte, que vinha sufragada por uma vaga de fundo muito forte, e com apoios que se foram somando. Eu francamente, quando vi às vezes uma pessoa pode ser uma andorinha, como é que é? Por morrer uma andorinha não acaba a primavera. Mas quando eu vi o José Maria o Veiga, que era diretor do gabinete do José Maria Neves, ao lado da Janira, e José Maria, um fulano, um jovem, muito dinâmico, que tem uma força muito grande aqui aí em Santiago Norte, e aí vi que, de facto, a candidatura da Janira estava indo buscar gente onde não se pensava que fosse buscar. E então, agora pergunta qual deles poderia ganhar PAICV, ganhar Cabo Verde. Ora, vamos um pouco à história do Cabo Verde. Cabo Verde já contou, é um país muito estável. Nestes 40 anos só teve, bom, não contando o Alberto de Rosário, porque aquilo não dá para contar, primeiros ministros, o Pedro Pires,
o Carlos Veiga e o José Maria Neves. E a curiosidade das curiosidades, ambos chegaram a essa posição com 41 anos de idade. Foram sempre jovens e eu acredito que essa juventude fez com que Cabo Verde chegasse onde chegou. Neste momento, nesta corrida no PSCV, a mais jovem é a Janira. Já ouvi vozes aí dizendo tal, falta de experiência, não sei o quê. Mas Pedro Pires, quando foi primeiro-ministro, nunca tinha sido ministro, a não ser aquela breve passagem como vice-comissário na Guiné-Bissau. Carlos Veiga, nunca, e nem José Maria Neves. A Janira já vem de 2 governos do PSCV, com pastas... Com muita visibilidade até. Com muita visibilidade até. De modo que não se poderá dizer com seriedade que ela não tem experiência. Eu acho que era uma forte candidata, que se o PSCV for às legislativas com a Janira, vai dar águas pelas barbas aí do Ulisses do MPD todo. Muito bem. Eu gostaria também, em relação a estas eleições do PSCV, e já que falava da candidatura da Janira Alfar-Almada, acha que os dados se alteraram desde a última sondagem que foi apresentada ao longo desta semana? Esta sondagem teve um efeito multiplicador de votos para Janira ou nem por isso? Eu acho que ninguém levou essa sondagem a sério. Se é aquela sondagem que diz que só o Felisberto perdia com o Ulisses, se é essa sondagem, quase ninguém levou essa sondagem. Mas não foi um indicador para o próprio partido? Não, é que nessas coisas fabricadas fica meio complicado saber, mesmo quem fabrica tem dificuldade de saber qual é o impacto da sua invenção. A Janira disse que a sondagem não foi fabricada. Eu acho bem que ela diga, e eu acho que ninguém do PSD vai dizer que aquilo foi fabricado, mas que aquilo tem tudo o cheirete do que se fez para desmoralizar Felisberto Vieira. A Janira ganha largamente ao Ulisses. A Cristina também ganha, só o Felisberto perde. E diz que o Felisberto tem boa aceitação no partido, tem boa votação. É como dizer, olha, ele pode à partida ganhar o partido, mas melhor que não lhe dê os votos, porque ele não vai ganhar Cabo Verde. E os impactos que isso possa ter com o eleitorado, mesmo no povo do PAICV, como agora se diz, mesmo o povo do PAICV não irá se mobilizar à volta dos resultados desta sondagem, que, diga-se o que se disser, cheira a queimado à distância. Muito bem, vamos tentar perceber ao longo desta noite, se calhar teremos resultados mais fixos, ou se o partido será ganho à primeira volta, ou se vamos ter uma segunda volta. Olhemos para outro assunto que marcou a semana, foi o Orçamento do Estado, aprovado pelo PAICV, com os votos contra do MPD e da UCID, que dizem que este orçamento não serve ao país. O PAICV tem uma leitura completamente diferente. Qual é a sua leitura? Olha, se pegar do Orçamento do Estado, for às tabelas de despesa, e ver as despesas que o Cabo Verde tem com as Forças Armadas, com a Polícia, com os professores e com a saúde, o Governo não tem muito por onde se mexer. Eu acho curioso que o Governo não se defenda melhor nessas condições. Porque o salário dessas quatro grandes frentes, Forças Armadas, Polícia, Saúde e Educação, leva qualquer coisa muito próximo dos 80% das receitas que o Estado tem disponível. Se meter nós outros e mais gente que tem recebido esse mesmo pacote, vai qualquer coisa em cada 85 ou 90 de cada 100 vai para salários dessas forças. E quem vai cortar na educação? Quem vai dispensar professores? Quem vai dispensar polícias com este clima que a gente tem? Quem vai dispensar militares? Embora aí seja um capítulo onde se poderá pensar no futuro, mas numa certa discussão sobre a questão da soberania das Forças Armadas e da existência de umas Forças Armadas. Mas quem vai mexer na saúde? São setores que são ainda deficitários, onde não se pode cortar sob pena de se comprometer o futuro. E com o que é que o Governo fica para fazer alguma gestão? A margem é muito escassa e francamente, causa-me algum espanto que o Governo não se defenda melhor nessa... Diz que é um orçamento com pendor social. É um orçamento possível. É um orçamento possível. Tenta fazer pelo social, tenta fazer investimentos, mas vai ver a fatia do orçamento de investimentos é largamente tributada das contribuições que estão para vir de ajudas e de empréstimos. Porque os fundos próprios das receitas fiscais, receitas de capital e receitas de propriedade que o Governo tem, não chegam para fazer investimentos. E acredita que, por causa da situação que se vive no fogo, o Governo vai ter que apresentar um orçamento retificativo? A situação do fogo é das outras coisas em que eu não compreendo como que o Governo consegue, às vezes, meter pés para as mãos. Porque, repara, o Governo vai aumentar o imposto sobre consumo
para financiar o realojamento Passa e de a construção. 15% para só 0,5% Mas repara, o IVA. por lei, as receitas dos impostos não podem ser consignadas. As receitas não são consignadas. E o governo tem um instrumento próprio, que são as contribuições. O governo tem um instrumento que são as contribuições. Repare, parece não haver mais uma grande diferença entre contribuições e impostos. E é curioso que Cabo Verde ainda dos poucos países que ainda tem uma Direção-Geral de Contribuições e Impostos. Mas você conhece alguma contribuição aqui em Cabo Verde? Não existe. E há espaço para contribuições. E aqui era a hora de uma contribuição. Uma contribuição financeira de todos os cidadãos para o esforço de alojamento, reconstrução das caleiras. E aí tinha um argumentário dificilmente poderia ser ultrapassado por qualquer outra força. Mas vai ao imposto. Porquê? É um pouco daquela coisa da lei do menor esforço. O IVA imposto é muito bom comportamento, atinge todo o mundo, a cobrança é super facilitada, às vezes até de uma forma que pode ser questionável, que é o imposto, o IVA cobrado na porta, na alfândega, quando a mercadoria entra. Aí o importador, coitado, como sujeito passivo, vai e paga antecipadamente o IVA antes de haver consumo. E você e eu, nós outros, quando vamos consumir, pagamos o imposto, o coitado, é só aí então é que o importador vai recuperar a parte para o alfândega e entrega o excedente ao Estado. É claramente injusto para o operador, porque ele paga a cabeça e vai cobrando aos bocados. Mas é um imposto que tem um bom comportamento e que no pouco tempo que tem de existência tem tido muito bons resultados e é fácil de administrar. Mas em relação a este aumento do IVA, o Primeiro-Ministro, há dias em declarações à Rádio de Cabo Verde, disse que antes de ir para o debate parlamentar ele tinha acertado com os partidos da oposição a possibilidade do aumento do IVA. Não precisou qual era o valor, mas disse que ele tinha feito este acerto com o MPD e com o CID. E que ele não entendeu depois o porquê de todo o bruá parlamentar que houve à volta desta questão. Mas podia entender. Pergunto quanto tempo esteve falando com essa gente. Vai-se falar a um líder de um partido, vai falar com António Monteiro, por exemplo, que é engenheiro eletrotécnico, e vai numa questão técnica de fiscalidade, com imposto, não sei quanto. Mas ele diz, bom, como contribuição, mais um dinheiro a mais, talvez seja. Mas quando ele vai reunir o partido, porque ele não pode, o presidente do partido não pode responder para o partido, numa questão tão essencial como é a questão de fiscalidade. Ele vai então aos órgãos do partido e quando pode, de facto, dar uma resposta, já é no Parlamento. Eu não conheço o teor do discurso, da conversa que o José Maria teve com o primeiro-ministro, com o presidente da UCIR, com o presidente do MPD. Mas dá para entender que terá posto a questão, as pessoas assim aqui entenderam que talvez fosse uma boa, mas quando vão mastigar, não passa. Em relação ao chefe de Estado, pelo que eu vi do chefe de Estado, porque vi no jornal A Nação Online, o chefe de Estado não se manifestou contra o aumento do IVA. E os sindicatos também não se manifestaram contra o aumento? E diz que estamos num ano de mau ano agrícola, estamos nas festas, onde as receitas familiares são quase sempre deficitárias, o problema, as pessoas já estão contribuindo de per si, portanto, voluntariamente. Será curial, agora há um imposto, há uma contribuição que é imposta de cima para baixo, será curial continuar a pedir mais sacrifícios à população, mas eu entendi, acho que o Jornal da Nação também entendeu, que quando fala mais sacrifício era aquela tal sugestão de um dia de salário para esse esforço. Porque repare, se há tudo isso, vai ser nas famílias pedir mais? Eu acho que ele questionava mais a iniciativa dele de pedir mais um dia de salário, que era preciso repensar, de facto, se havia espaço para se fazer isso, do que propriamente contestar o IVA. E há também uma questão aqui de timing. Você tem uma população solidária, eu fico cada vez mais espantado com a minha gente, que, aliás, de pronto está aí, correndo riscos no local, dando o que tem e o que não tem, e no meio disso cai uma exigência de contribuição de cima para baixo. Isso bloqueia. As pessoas são assim, eu continuo a dar, vou deixar só pedir sobre o IVA. E depois sabe que as discussões no Parlamento são feitas de uma forma que desmobiliza qualquer um que fica na dúvida. Porque eles entre si não se entendem. Têm dois países diferentes. Nós vivemos num terceiro país, onde as gerações completas são ainda diferentes. E então, e sai toda aquela discussão. Eu acredito que isso pode ter bloqueado, de alguma forma, algum voluntarismo da solidariedade das pessoas.
Agora, havia um timing. Quando que a gente entra com uma proposta de criação de uma contribuição para ajudar um certo esforço? Quando você já tem que calcular os valores de que precisa para fazer o trabalho. Você tem um levantamento, tem o valor, sabe das contribuições que vai receber dos seus parceiros, sabe do que tem no fundo que é para atender às calamidades naturais, e então sabe do que precisa e pede o que precisa. Porque neste momento pedir mais meio ponto percentual do IVA, isso vai render menos de meio milhão de contos. Porque se é certo, eu estive a ver os dados do IVA de janeiro. O ano passado cobraram à volta de 282 mil contos. A partir, por projeção, a DGCI poderia cobrar qualquer coisa à volta disso, mas tem tido problemas na cobrança, porque a cobrança à cabeça na alfândega é muito mais eficaz e há algum atraso, algum desfazamento entre a projeção e a arrecadação efetiva em relação à DGCI. Mas, de qualquer forma, é qualquer coisa que não vai... são uns 400 mil contos. Para que é que vai servir isso? É complemento a complemento necessário para alguma verba que já tinha estimado? Acho que não há. Porque esta verba pode vir de onde? Deste tal fundo que ao longo desta semana ficamos a saber que existe? Esse tal fundo. As verbas podem vir dos parceiros, a Angola, a União Europeia acho que vai entrar. Há uma grande solidariedade internacional para com Cabo Verde neste momento. Não direi que me espantou, mas a prontidão de algumas intervenções dá para acreditar na humanidade. Habemos a humanidade. Mas o fundo está-se a dizer que o fundo existe, mas o fundo existe. O fundo foi criado, se não me falha a memória, em 98. E se o governo diz que o fundo não tem sido alimentado, há aqui um problema sério. Porque o fundo pode não ser alimentado por outras razões, mas tem lá o rendimento do Trust Fund. 5% do valor do rendimento do Trust Fund deve vir para este fundo. E o Trust Fund tem apresentado relatórios. Pelo menos eu ouvi o relatório de 2012, que o Dr. Olavo Correia apresentou. Há o relatório de 2012, que vem com uma carta universal do Dr. Ezana Carvalho, dando conta de qual é o montante do fundo, de qual é o valor, neste momento, que o fundo tem, e qual foi o rendimento do fundo em 2012. Então, nesse rendimento, 5% veio para esse fundo. E o fundo já tem uma existência relativamente longa, nós estamos em 2014, bom, o resultado de 2013 não sei como estará, mas estará uns 14 ou 15 anos que o fundo está funcionando. E se esses 5% tiverem entrado, e se não entraram, há que explicar para onde foram esses 5%. Ou pode estar ainda na conta que se dê o Trust Fund. Então, se está lá, é só ir buscar. E se não está lá, alguém tem que dizer onde é que estará. Porque não se criam fundos, não se criam leis para que depois ninguém preste contas. A accountability é um princípio com que a gente tem que começar a tratar a sério. Até porque já não há empréstimos concessionários acabaram, já não há ajudas ao desenvolvimento, nós temos que contar com o que temos e tem que ser devidamente acautelados. E aqui que a gente fica pensando que o Tribunal tem toda a razão em querer ter mais poder, o Tribunal de Contas, em querer ter mais poderes, para não ir apenas a verificar se o A mais B dá C, mas se o que for para A foi de facto devidamente aplicado numa coisa que serve de facto aos cidadãos. Muito bem. Outro tema, e é o tema final, que saiu também deste debate parlamentar, foi a possibilidade de Santa Maria se transformar no município. Há quem diga que não faz sentido porque a Ilha do Sal, que já é pequena, iríamos ter um micromunicípio no sul da ilha. O que é que acha da ideia da criação deste município que vai dar muito que falar? No caso particular do Santa Maria, eu acho que é um disparate. Porque repara, o que você vai conseguir fazer, a ciumeira que existe entre Preguiça e Santa Maria, vai se cimentar. Você vai ter dois municípios de costas voltadas que vão perder de vista a ilha como um todo. E é fundamental que não se perca a Ilha do Sal como um todo. Em relação a perfeitamente manter-se uma autarquia para a Ilha do Sal, e duas subautarquias, com a junta de freguesia ou a administração territorial que quiserem, para cada um desses setores. Porque aí você tem uma administração que tem um quociente espacial muito mais reduzido, portanto, a administração muito mais eficaz. Mas a coerência do todo em relação à ilha é fundamental não se pode perder de vista. E se me pergunta, no geral, eu acho que se houvesse coragem política, estaríamos a fazer o caminho inverso. Em vez de criar mais um município, estávamos a extinguir municípios. A extinguir não, a juntar municípios. Eu não consigo, francamente, eu conheço muito bem esta ilha. São Salvador do mundo.
A freguesia de São Salvador, em Santa Catarina, é qualquer coisa que fica meio pendurada no espaço. E não há razão para esta proliferação. Santiago tem 9 municípios. E percebe-se que há municípios e há cidades, por força de serem sérios municípios, que são soluções que ninguém consegue perceber. E nem se percebe que o MPD, depois de levar alguns chumos do PSV, depois agora a linha com o PSV, proliferam tantos municípios, e o que se tem é que Santiago ficou uma manta de retalhos. E é por isso que aconteceu. Essa estrada que vai da praia até o Tarrafal, pela Serra de Malagueta, começou em São Domingos. Uma estrada que vai da praia ao Tarrafal, ou começa no Tarrafal ou começa na praia. Não vai começar em São Domingos e para em Santa Catarina. Só agora que está terminando. Porque não há uma unidade que pense a ilha como um todo. Não há uma unidade de planeamento que pense a ilha como um todo. E essa fragmentação reforçou esse aspecto. E é isso que iria acontecer com Santa Maria se criasse. Porque ia-se pensar em Santa Maria, o outro ia pensar naquelas... Ainda não foi tomada nenhuma decisão, diga-se de passagem. Não foi tomar e acho que nem se vai tomar, porque as pessoas onde ter bom senso e onde pensar que Santa Maria precisa de uma administração mais próxima, mais preocupada com a realidade de Santa Maria. A outra parte da ilha também. Mas fundamental é que haja uma autoridade, uma autarquia para a ilha. E haja, então, eu não sei como que se pode chamar, unidades territoriais, ou subprefeituras, ou juntas de freguesia, como quiser. Que é uma ideia que ainda não saiu do papel, não é? Mas que é fundamental, que nessa relação todo mundo sabe que quando o quociente espacial é menor, a administração é muito mais eficaz, está muito mais presente. Então, é preciso que se pense nisso, mas isso não significa que cada unidade espacial que a gente vai reduzir para ser mais eficaz passa a ser um município. Não tem que ser necessariamente um município. Tinha que ser uma unidade inferior para que, de facto, não se perdesse o todo que é a Ilha do Sal, que é uma ilha que tem turismo, aeroporto, e que essas coisas não se pode ter. Aqui estamos a brigar por ter melhores condições para o turismo, aqui para o aeroporto, empregados do aeroporto. Não, a Ilha do Sal como todo é uma potência, mas só funcionando como tal, como uma unidade. Se de facto se insistir na criação de Santa Maria, e vai-se ver pelo argumentário do pessoal de Santa Maria, que são 2 municípios que vão estar aí um pouco naquela carelazinha de praia São Vicente, de Badia de Fora, Badia de Dentro, não sei quantos, e acredito que este é um assunto que ainda vai dar muito o que falar. Muito bem, Rogério, tu trazes aqui 3 livros. Há aqui um que parece ser bastante interessante, esse do Churchill e do Hitler, mas já lá vamos. Sapatos do defunto. Quem era este defunto? Ora, os sapatos de defunto entra com um tema que é bastante atual e que tem a ver com... Hoje fala-se muito do empreendedorismo, mas acho que ainda antes do empreendedorismo deve falar-se em alfabetização financeira. Sapatos de defunto fala de gente que recebeu heranças, que acabou na miséria, e de gente que, do nada, construiu impérios. É um pouco de uma ida do fungo ao sobrado e vice-versa, do sobrado ao fungo. Isto porque, em função da falha de uma alfabetização financeira das pessoas. As escolas não ensinam as pessoas a lidar com dinheiro. E é fundamental que a gente consiga, e o livro tem uma ideia central que é fundamental que as pessoas consigam distinguir o que é ativo e o que é passivo. E tem um conceito de ativo que a gente repesca de Roberto Kosiak, que é muito prosaico, e que é ativo é o que mete dinheiro no teu bolso, passivo é o que tira dinheiro do teu bolso. Se a gente conseguir ter ideia clara do que é que mete dinheiro no nosso bolso, a gente, quando quer ganhar dinheiro, compra ativos, mas é cuidado. A casa de moradia, o automóvel de passeio não são de facto ativos. E trazes outro do José Rodrigues dos Santos, um dos jornalistas mais conceituados de Portugal dos últimos anos, e ele tem-se revelado um grande escritor, A Mão do Diabo. E aqui é curioso, porque muita gente pensa que ele segue novamente aquele caminho browniano de seguir o que Dan Brown faz. Não tem nada a ver com Dan Brown. Eu trouxe isso exatamente por causa disso. Porque é um trabalho sobre a Segunda Grande Depressão Europeia, sobre a crise de confiança que abalou a Europa nesses últimos tempos. E quem ler o livro vai ver aí o dedo de Medina Careira e de outros especialistas. E, claro, sem dúvida, uma ficção, mas muito baseada numa realidade cruel e principalmente com pessoas muito abalizadas que não se dariam ao trabalho de ficcionar e que deram subsídios ao seu colega jornalista Eduardo Santos para fazer o livro. E traz também Churchill, Hitler e a Guerra Desnecessária. Estes 2 homens envolveram-se numa guerra desnecessária. Que é um livro, é um documento, mais do que um livro, é um documento que todo mundo devia ler.
um erro de apreciação em relação ao que a Alemanha pretendia, leva a que, de facto, se entra numa guerra que acaba, como diz a Inglaterra, perde o seu império e o Ocidente perde o mundo. Quer dizer, uma guerra que custou rios de dinheiro, custou o Império Britânico à Inglaterra e o Ocidente ficou meio perdido por causa de um erro de avaliação. E o Hitler, que a gente conhecia, o Churchill, que a gente conhecia como um grande estadista, como herói, afinal, fica muito mal na fotografia da obra do Patrick aí. E eu sugiro Coração de Lave, de José Luís Tavares, com belíssimas fotografias de Duarte Belo. O Zé Luís fez uma viagem a Sandras Caldeiras antes da erupção e acho que este livro veio mesmo a calhar. E está aqui um belíssimo trabalho sobre a Ilha do Fogo, sobre Sandras Caldeiras. O livro foi apresentado por estes dias aqui na Cidade da Praia. Já na segunda-feira estará também a ser apresentado em São Vicente. E também trago Sabores com História, de Dona Minguinha. E para esta altura do ano, acho que nada melhor do que descobrirmos a nossa gastronomia, que tem muitas histórias para contar, e a Dona Minguinha, com certeza, terá muito para nos deliciar neste Natal. E trago também um jornal, este é bem grande, Jorge, eu acho que tu vais ter que abrir o plano um bocadinho mais, que é agora acho que o enquadramento está correto. É a última edição do jornal Arte e Letra, que amanhã é apresentado aqui na Cidade da Praia, e com um grande tributo a este grande senhor de Cabo Verde, Renato Cardoso, que no dia 1 de janeiro, acho que... 1 de dezembro, faria 63 anos. Portanto, estão aqui ótimas sugestões de leitura. Este Arte e Letra que começa a ser vendido já a partir da manhã. Sabores com História de Dona Minguinha, este Coração de Lava, Churchill, Hitler e a Guerra Desnecessária, A Mão do Diabo, que não é nada aconselhável nesta altura do ano, em que falamos de Deus, não é? E Os Sapatos do Defunto. António, obrigado por teres vindo ao Jornal de Domingo. Eu desejo-te já agora umas boas festas e um Feliz Natal.